Bem-vindo ao ICESP TV. O programa de hoje traz uma reportagem completa sobre o tráfico de pessoas, um crime que fere gravemente os direitos humanos. Nessa edição, você vai conhecer casos de vítimas brasileiras que foram traficadas para o exterior a fim de serem exploradas sexualmente. E vai entender por que milhares de pessoas caem nesse golpe. E você vai ver também a história de Alice Trajano, que aos 14 anos foi traficada como escrava sexual. ONGs nacionais e locais também estão na luta contra o tráfico de pessoas. O ICESP TV já está no ar. O Protocolo de Palermo foi o primeiro documento criado para combater o crime de tráfico de pessoas, com atenção especial às mulheres e às crianças, na prevenção, repressão e punição do crime. Confira na reportagem de Daniele Diniz. De acordo com o Protocolo de Palermo, o tráfico de pessoas significa o transporte, recrutamento, transferência de pessoas a partir do uso da fraude, do engano, da ameaça, da força e da dominação que uma pessoa exerce sobre outra para fins de exploração sexual, trabalho escravo ou remoção de órgãos. Segundo o protocolo, e o Brasil adere a essa ideia, o consentimento da vítima é irrelevante para a configuração do tráfico. O tráfico é o chamado crime invisível. As pessoas não têm o conhecimento real sobre essa questão. O Brasil possui uma rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas composta por várias entidades públicas que lutam para coibir o crime e acolher as vítimas traficadas. Entre esses órgãos estão a Secretaria de Justiça e Cidadania, Secretaria Adjunta de Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos e a Polícia Federal. A Polícia Federal ela recebe informações, notícias de crime por vários canais. Nós temos o Disque 180, o Disque 100, tanto da Secretaria de Direitos Humanos como da Secretaria da Mulher. Nós temos pela internet e-mails de denúncias que a pessoa pode fazer pela internet. Nós temos no exterior os consulados brasileiros que também recebem notícias de crimes ocorridos no exterior. Temos adidos da Polícia Federal em vários países, temos os adidos policiais de outros países que entram em contato. Então existe um grande número de informações que chegam até a Polícia Federal. Dados da Organização das Nações Unidas e da Organização Internacional do Trabalho revelam que quase 1 milhão de pessoas são traficadas anualmente. O objetivo é a exploração sexual, sendo que 98% das vítimas são mulheres. Esse tráfico é considerado um dos mais lucrativos do mundo e chega a movimentar cerca de 32 bilhões de dólares por ano. Foi realizado um levantamento de dados pela Divisão de Assistência Consular do Ministério das Relações Exteriores, que detectou em 2013 62 casos de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual nos 3 países que lideram esse ranking. São eles: Suíça com 23 vítimas, Portugal com 14 vítimas e Espanha com 4 vítimas. Vale lembrar que esses números variam de acordo com a apuração de cada entidade. Também em 2013, o mesmo diagnóstico foi realizado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, o NODC. Dessa vez envolvendo pessoas brasileiras que foram traficadas entre 2005 e 2011. 475 vítimas foram identificadas, 337 foram exploradas sexualmente, 135 foram vítimas de trabalho escravo e 3 não tiveram a finalidade divulgada. As vítimas brasileiras foram encontradas em maior número no Suriname, foram 133 casos. Na Suíça, tiveram 127 casos, Espanha 104, Holanda 71 e 40 vítimas não tiveram o destino identificado. A história de Alice Trajano, que aos 14 anos foi traficada e obrigada por seu próprio namorado a se prostituir, ganhou a atenção da mídia e virou um livro. Ela viveu anos de terror nas mãos de uma rede de traficantes. Veja a simulação do caso. Uma viagem de férias à Grécia com a mãe mudou completamente a vida de Alice, que foi protagonista de uma longa e dramática história de tráfico sexual. Ainda adolescente, ela foi vendida como escrava e forçada a se prostituir por 6 anos. Uma paixão avassaladora deu início ao drama. No livro de memórias Both and Sold, de Megan Stephens, ela dá detalhes do que viveu nas mãos de Paulo, de 22 anos, seu namorado na época, e faz um alerta sobre o problema que atinge o mundo todo. Ele me tratou muito bem e eu acreditava em tudo que ele me dizia. Meio que ele me amou e eu amei ele de volta, assim, bem rápido. Ele era muito encantador, mas com o tempo o charme dele se transformou em controle. E o humor dele mudava tão rápido que isso me deixava assustada.
Mas eu estava tão apaixonada que eu não via dificuldade em passar por cima disso. Uma paixão muito forte envolveu Alice e Paulo. Em poucas semanas, eles já trocavam juras de amor. Como a mãe da jovem não se preocupava muito com a filha, Alice não teve muita dificuldade de convencê-la a não voltar para a Inglaterra para que pudesse viver ao lado do namorado. Pouco tempo depois, o rapaz começou a falar que a mãe dele estava muito debilitada por causa do câncer e que Alice precisaria começar a trabalhar para ajudar nas despesas. Segundo Paulo, um primo dele que morava em Atenas tinha um emprego para a moça. O Paulo me levou para trabalhar em um bar fazendo topless, mas ele me garantiu que isso acabaria assim que ele conseguisse juntar o dinheiro para pagar o tratamento da minha sogra, ex-sogra. Eu me sentia uma heroína. Eu achava que estava salvando a vida dela. 2 semanas depois, Paulo apresentou Alice ao novo chefe dela, que se chamava Leon. Em uma breve conversa, os rapazes trocaram algumas cédulas em dinheiro. E Alice foi levada a um prédio comercial, onde Paulo pediu para que ela subisse até o último andar. Eu lembro de subir umas escadas tremendo e tropeçando. Eu senti algo muito estranho. O homem que me acompanhou até a escada me levou até um quarto sem janela que só tinha uma cama de solteiro e uma câmera de vídeo. Então ele me estuprou lá e filmou tudo. Eu estava tão assustada e convencida de que ele ia me matar que só fiquei fazendo uns pequenos gemidos e choramingando como se eu fosse um animal derrotado e submisso. Essa foi a primeira vez que eu tive relações sexuais. O Paulo nunca havia me tocado. Com sangue ainda no lençol, o homem lhe deu um maço de cédulas de dinheiro e foi embora. Daí em diante, Alice passou a fazer sexo com estranhos por dinheiro. Ela atendia cerca de 8 clientes por dia. Paulo dizia se sentir culpado por Alice, mas garantia que um dia isso acabaria e eles poderiam construir a família que tanto desejavam. Aos poucos, ele foi se tornando agressivo. Batia, xingava, arrastava pelos cabelos e cuspia em Alice. Eram raros os dias em que ela não apanhava. Certa vez, ela anunciou que estava grávida e ele chutou a barriga da moça e só parou quando ela começou a perder sangue. Esse foi o primeiro aborto dela. Se Alice ameaçasse ir embora, Paulo dizia que ia matar a mãe dela. Eu quero que as pessoas entendam que fugir não é uma tarefa tão fácil assim. O controle mental que os traficantes exercem sobre a gente é dominante. Certa vez, eu fui vendida por um italiano que me obrigou a atender 50 caras numa só noite. Outro dia, 110 homens me estupraram em cerca de 22 horas. O dono do bordel ficou tão chocado com o meu estado que fechou o estabelecimento mais cedo. O meu psicológico estava tão afetado que eu achei a atitude dele bem digna. Mais tarde, Alice foi vendida mais uma vez. Esse novo cafetão permitia que ela ligasse para a mãe, obrigando-a a dizer que estava tudo bem. Mas, na verdade, ela convivia com constantes agressões físicas e doenças sexualmente transmissíveis. Chegou a contrair sífilis e salmonela 6 vezes, por ser obrigada a transar sem camisinha para ganhar um dinheiro extra. A jovem só conseguiu escapar dos traficantes aos 20 anos, após uma tentativa de suicídio. Ela passou 3 meses no hospital, onde conseguiu contar sua história. Os funcionários imediatamente entraram em contato com a mãe dela, que já não sabia do paradeiro da filha. Hoje, com 25 anos, ela está quase curada da síndrome do pânico e do alcoolismo. Felizmente, encontrou um companheiro e está grávida do seu primeiro filho. É a primeira vez que eu me entrego a alguém. Ele tem sido incrível e me ajuda muito. Estar grávida tem sido muito importante e faz eu me sentir uma pessoa normal e capaz. A história completa desse caso você encontra no livro de memórias Both and Sold, da autora Megan Stephens. Vale lembrar que os nomes utilizados nessa reportagem são fictícios. Iludir vítimas, prometendo uma vida repleta de riquezas, é a principal tática usada pelos aliciadores. Conheça agora 2 casos de brasileiras que foram enganadas e levadas para o exterior. Os aliciadores costumam iludir as vítimas, prometendo o emprego dos sonhos e uma vida de luxo e a possibilidade de ajudar a família. Com esses e outros argumentos, eles conseguem convencê-las a abandonarem seu país de origem para ir em busca de uma vida melhor. A questão da vulnerabilidade, né, que sempre motiva com que elas se submetam a uma proposta enganosa de trabalho e, no final das contas, não é nada daquilo que elas pensaram, né? No final, no destino, elas acabam se deparando com uma realidade diferente da que foi prometida.
Um fato curioso nesse crime é o número de aliciadoras do sexo feminino, que está crescendo cada vez mais. As pessoas passaram a se atentar a isso quando a novela Salve Jorge foi ao ar em 2012, com a história da jovem Morena, que foi enganada por uma mulher e caiu nas mãos de coiotes que a obrigaram a se prostituir na Turquia. Teve a novela Salve Jorge que despertou uma curiosidade a respeito do assunto, mas era ainda muito escondido, as pessoas achavam que era só uma novela, que não existe de fato. Temos verificado que o número de aliciadoras tem crescido bastante por conta do que você acaba de colocar. Realmente, uma mulher muitas vezes vai ter maior facilidade em relação ao convencimento de outras mulheres. Fugindo da ficção, nos deparamos com a paulista transexual Penélope Jolie, que foi traficada para a Espanha. Ela já se prostituía no Brasil e morava com uma amiga que garantiu que a vida na Espanha era muito mais fácil e o lucro seria bem maior. Eu fui enganada. Ela falou assim, você tem vontade de comprar uma casa para sua mãe? Até hoje eu tenho. Com um mês você ganha dinheiro, você compra a casa da sua mãe, com 2 meses você já me pagou e ainda sobrou um dinheiro para você. Eu falei, tudo bem, então tá bom, vamos embora. Eu fui. Penélope, que sempre morou na favela de São Paulo, se assumiu para a família como homossexual aos 15 anos. Foi quando a mãe a expulsou de casa. Morando na rua, ela resolveu começar a se prostituir e virou amiga de diversos transexuais. Aos 19 anos, foi para a Espanha segura de que assim que chegasse no país europeu, alguém a receberia, mas não foi o que aconteceu. Ela se viu sozinha e na rua, sendo vigiada de longe pela cafetina que dizia ser amiga dela, mas que na verdade apenas ficava cobrando o custeio da viagem. Fiquei 1 ano inteiro para pagar essa mulher. Eu cheguei para a Europa, voltei, paguei a cafetina, voltei sem nada, foi uma máfia lá também, não morri. Não é agora que eu vou morrer. Sempre determinada, Penélope pagou a dívida que tinha com a cafetina do Brasil e resolveu ganhar a vida na França, mas acabou caindo mais uma vez em uma máfia. Era uma máfia danada, que o menino que me acolheu na França era amigo dessa cafetina. Penélope lembrou um dos programas em que foi obrigada a usar drogas pesadas durante quase 72 horas. Apareceu um cliente que saiu comigo acho que umas 2 vezes, que tinha que ficar dias com ele lá dentro. Tinha que cheirar com ele. E nisso fiquei com ele uns 2, 3 dias. Após passar muitas dificuldades no exterior, ela conseguiu entrar em contato com amigos brasileiros que compraram a passagem de volta para o Brasil. Atualmente, ela está recomeçando a vida cheia de planos para o futuro. Felizmente, a Penélope conseguiu chegar com vida no Brasil, mas a Simone, que morava em Goiânia, não teve a mesma sorte. Aos 25 anos, Simone estava desempregada e tinha um filho de 4 anos. Foi quando recebeu uma proposta de 2 irmãs que disseram ter morado e trabalhado na Espanha e ganhado muito dinheiro no país. 2 irmãs, disse que já tinha passagem por lá. Então veio fazendo essa proposta e falando que era muito bom, que ela ia ganhar muito dinheiro, elas trabalhavam lá. Na esperança de se tornar uma pessoa bem-sucedida, Simone embarcou imediatamente para a Espanha, com a garantia de que trabalharia numa lanchonete e voltaria em 3 meses com bastante dinheiro. Quando chegou no aeroporto, ela já falaram para ela que o trabalho dela era trabalhar no César Palace e Dragão Rojo, que era um outro clube, né, e diversas boates. Como ela embarcou com todas as despesas pagas, assim que chegou no aeroporto da Espanha, o passaporte de Simone foi retido e ela foi obrigada a pagar as despesas da viagem da maneira que os coiotes bem entendessem. Foi obrigada, porque senão morria de fome. A comunicação com a família era regrada. O pai recebeu uma carta onde a filha conta que se alimentava muito mal, passava frio e morava em um ambiente horrível. Numa oportunidade em que conseguiu conversar com o pai por telefone, Simone pediu para ele acionar o consulado brasileiro na Espanha. O seu João acredita que um dos coiotes ouviu a conversa e espancou a filha dele naquele momento. Mataram ela, assassinaram a minha filha lá. Existem relatos de que Simone foi obrigada a ingerir drogas e em seguida foi jogada na rua. Simone morreu com problemas respiratórios causados por uma overdose de heroína. Dias após a morte de Simone, o seu João recebeu em casa o corpo da filha. Quem passa por esse tipo de situação leva marcas da exploração por toda a vida, não só no corpo, mas na mente. O protocolo de Palermo orienta que as vítimas recebam assistência médica, psicológica e material, além da reinserção na sociedade através de inclusão social com direito à educação, trabalho e formação. Você também pode ajudar a combater esse crime ligando nos seguintes números:
Disque 100 para violação dos direitos humanos, Disque 180 para a Central de Atendimento à Mulher. Se você estiver no exterior, ligue. Da Espanha, 900 990 005. De Portugal, 800 800 550. Da Itália, 800 172 211. Se você estiver no Brasil e quer denunciar um crime internacional, Disque 61 3799 0180. Por hoje é só. O ICESP TV fica por aqui. Até o próximo programa.